Em uma noite do dia 26 de abril de 1903, nascia em Madrid um clube que se tornaria um gigante do futebol mundial, o Athletic Clube de Madrid. Inspirado pelo time basco Athletic Clube de Bilbao, o clube foi fundado por um grupo de estudantes bascos que viviam na capital espanhola. Eles queriam criar uma filial madrilenha do clube de sua terra natal. A reunião de fundação aconteceu em um local modesto, mas cheio de paixão. Entre os fundadores estavam Henrique Allende, que se tornou o primeiro presidente do clube, e Eduardo de Acha, peça fundamental na formalização da equipe. O novo time vestiria as cores azul e branco, as mesmas do Athletic de Bilbao na época, e seus primeiros uniformes foram comprados em uma loja inglesa, algo comum naquela época. O Athletic Clube de Madrid ainda não era independente. Nos primeiros anos, era considerado uma espécie de sucursal do Clube de Bilbao. Não podia disputar a Copa do Rei, por exemplo, e suas atividades se limitavam a partidas amistosas e competições locais. Sem estádio próprio, o time mandava seus jogos no campo de tiro del Pichón, um terreno improvisado que servia como ponto de encontro para os primeiros torcedores colchoneros. Mal sabiam eles que aquele pequeno clube, fundado por amor ao futebol, cresceria ao longo das décadas para se tornar o Atlético de Madrid, símbolo de raça, paixão e identidade na capital espanhola. O ano era 1904, e o jovem Athletic Clube de Madrid dava seus primeiros passos no cenário esportivo da capital espanhola. Ainda como filial do Athletic de Bilbao, o clube seguia sem direito de disputar torneios oficiais, mas isso não impediu seus fundadores e primeiros sócios de sonhar alto. Com poucos recursos e estrutura limitada, o clube crescia lentamente, mas com firmeza. Os treinos e jogos aconteciam de forma irregular no campo de tiro del Pichón, e a maior parte dos jogadores era formada por estudantes universitários e jovens apaixonados por futebol, esporte que ainda engatinhava na Espanha. Durante esse ano, o clube organizava amistosos locais, enfrentando times madrilenhos formados por funcionários de empresas, estudantes e até soldados. Esses jogos eram mais do que simples partidas, eram momentos de afirmação de identidade. O Athletic de Madrid começava a moldar seu próprio estilo, sua cultura e, principalmente, sua base de torcedores. Mesmo sem brilho ou títulos, 1904 foi um ano importante e foi quando os primeiros sócios oficiais começaram a se registrar, e os estatutos do clube foram sendo moldados com mais clareza. O sonho ganhava forma. Ainda à sombra do Clube de Bilbao, o Athletic de Madrid seguia seu caminho, lentamente se preparando para o momento em que deixaria de ser apenas uma filial, e começaria a escrever sua própria história. Chegamos a 1905, e o Athletic Clube de Madrid já começava a dar sinais de que não seria apenas uma extensão do clube basco. Ainda funcionando como uma sucursal do Athletic Clube de Bilbao, o time madrilenho mantinha sua rotina de jogos amistosos e eventos internos, mas algo começava a mudar. Naquele ano, o clube passou a atrair mais atenção na cidade. Os jogos, embora informais, despertavam o interesse de jovens madrilenhos que viam no futebol uma nova forma de lazer e identidade. O Athletic de Madrid, com suas camisas azul e branca e seu espírito universitário, ganhava novos sócios e simpatizantes. Mas a estrutura ainda era frágil. O time não tinha uma sede oficial, nem campos de treinamento próprios. Reuniões administrativas aconteciam em cafés ou casas dos sócios mais engajados. O campo de tiro del Pichón ainda era utilizado como sede provisória para os jogos, com pouquíssimas condições para o futebol moderno, mas era o suficiente para manter viva a paixão dos primeiros colchoneros. Internamente, começavam as discussões sobre a autonomia do clube. Já havia quem defendesse que o Athletic de Madrid deveria ter vida própria, com sua própria diretoria e decisões independentes de Bilbao. Essas conversas ainda eram tímidas, mas representavam um embrião do que viria anos depois. Mesmo longe dos holofotes e das competições oficiais, o ano de 1905 foi mais um passo silencioso, porém decisivo, na construção do espírito do Atlético, em resistência, humildade e amor pelo futebol acima de tudo. Em 1906, o Athletic Clube de Madrid seguia crescendo em meio à simplicidade. O futebol ainda era amador na Espanha, mas a paixão dos fundadores e dos primeiros torcedores mantinha o clube vivo. O que começou como uma filial do Athletic de Bilbao já dava sinais de que queria trilhar seu próprio caminho. Apesar das limitações, o clube foi ganhando cada vez mais adeptos. Os sócios se reuniam regularmente para discutir o futuro da equipe, e esse espírito de comunidade e resistência se tornaria uma marca registrada do Atlético nos anos seguintes. Durante esse ano, o time continuou disputando partidas amistosas e participando de pequenos torneios locais, com destaque para confrontos contra outras equipes emergentes da capital, como o Madrid FC, que mais tarde se tornaria o Real Madrid. Esses jogos, ainda informais, já começavam a despertar rivalidades que marcariam a história do futebol espanhol.
Ainda com uniformes azul e branco, o Atlético de Madrid não contava com jogadores profissionais. Os atletas, quase todos estudantes ou jovens trabalhadores, jogavam por paixão, conciliando a bola com os livros ou o trabalho. 1906 também marcou um crescimento interno na organização do clube. A estrutura administrativa foi sendo lentamente formalizada, e as ideias de independência ganhavam força entre os sócios. Ainda não era o momento da separação oficial, mas o desejo de autonomia já pairava no ar. O Atlético Clube de Madrid continuava sua caminhada silenciosa, mas firme, construindo, tijolo por tijolo, as bases de um futuro grandioso. No ano de 1907, o Atlético Clube de Madrid seguia consolidando suas raízes na capital espanhola. Ainda como uma filial do Atlético de Bilbao, o clube continuava fora das competições oficiais nacionais, mas isso não impedia o entusiasmo dos seus fundadores e torcedores. A essa altura, o futebol já começava a se espalhar com mais força por toda a Espanha. Em Madrid, surgiam novos clubes, e o número de partidas amistosas aumentava. O Atlético de Madrid se tornava presença constante em torneios locais, geralmente organizados de maneira informal entre clubes da região. Nesse ano, o clube começou a ganhar respeito pelo seu estilo de jogo dedicado, mesmo sem estrelas ou infraestrutura profissional. O espírito colchonero, de luta e entrega, já dava seus primeiros sinais dentro de campo. A base social do clube também crescia. Mais jovens se interessavam pelo time, tornando-se sócios e participando das decisões internas. Era comum que os próprios jogadores ajudassem a organizar os eventos, costurar os uniformes e até marcar o campo para os jogos. O futebol era paixão, mas também esforço coletivo. Em 1907, o clube já começava a flertar com a ideia de modernização. Havia conversas sobre mudanças na estrutura, melhorias no campo de jogo, e até propostas para uma nova identidade visual, algo que se tornaria realidade anos depois, quando as cores vermelha e branca substituiriam o azul e branco original. O ano terminou sem grandes feitos esportivos, mas com algo ainda mais importante, a consolidação da identidade. O Atlético Clube de Madrid já não era apenas um reflexo do Clube Basco. Aos poucos, Madrid ganhava seu próprio símbolo de paixão e resistência no futebol. Em 1908, o Atlético Clube de Madrid completava 5 anos de existência, e com isso, também amadurecia sua visão de futuro. Ainda sem participação em torneios nacionais, e subordinado ao Clube Basco de Bilbao, o time madrilenho começava a sentir cada vez mais forte o desejo de autonomia. A estrutura do clube ainda era modesta, mas organizada. Os dirigentes e sócios buscavam formas de garantir estabilidade, tanto financeira quanto esportiva. O número de associados crescia, o que permitia pequenas melhorias na gestão e até na compra de materiais, como bolas, redes e uniformes. Nas partidas, o Atlético de Madrid já era visto como um adversário sério. Disputando amistosos contra equipes locais e regionais, o clube mostrava disciplina, entrega e um estilo de jogo aguerrido, algo que começava a se tornar sua marca registrada. Ainda com as camisas azul e branca, os jovens jogadores, em sua maioria amadores, jogavam movidos apenas pela paixão. Em 1908, surgiam também os primeiros debates públicos entre os próprios torcedores. O Atlético de Madrid deveria continuar como filial do Clube Basco? Ou era hora de caminhar com as próprias pernas? Essas discussões ganhavam força, principalmente entre os mais jovens, que enxergavam em Madrid uma nova força do futebol espanhol. A cidade crescia, e o futebol se tornava uma linguagem comum nas ruas, escolas e cafés. O clube precisava evoluir junto com esse movimento. Ainda sem romper com Bilbao, 1908 foi um ano de transição mental. Um ponto de virada silencioso. O Atlético de Madrid já não era mais um projeto, era uma realidade viva, que ansiava por protagonismo. O ano de 1909 marcou um passo importante na caminhada do Atlético Clube de Madrid rumo à sua afirmação como clube. Ainda sem independência total, o time continuava juridicamente subordinado ao Atlético de Bilbao, mas já funcionava, na prática, como um clube madrilenho com identidade própria. A grande novidade daquele ano foi a fundação da Federação Madrilena de Clubes de Futebol, uma entidade regional que passou a organizar torneios locais com mais estrutura. O Atlético de Madrid passou a disputar a Campeonato Regional Centro, uma competição amadora, mas já com caráter mais oficial, enfrentando clubes como o Madrid FC e o Espanhol de Madrid. Esses confrontos ajudaram a reforçar a imagem do Atlético como uma equipe combativa, com valores claros, humildade, trabalho em equipe e paixão. Embora os resultados ainda fossem modestos, o time já não era mais um grupo de estudantes jogando por diversão, era um clube com objetivos esportivos reais. Fora de campo, o debate pela autonomia continuava.
Havia um sentimento crescente entre sócios e dirigentes de que o clube precisava tomar as próprias decisões, controlar seu destino. Era o início de um processo lento, mas inevitável, no caminho para a emancipação completa. A diretoria passou a se reunir com mais frequência, planejando reformas nos estatutos e discutindo formas de garantir maior autonomia financeira. Mesmo sem romper oficialmente com Bilbao, o Atlético de Madrid, em 1909, já se comportava como um clube independente. Era um ano de consolidação, mas também de ambição. O Atlético estava aprendendo a ser grande, e cada passo era dado com consciência, coragem e o apoio silencioso de uma torcida que crescia a cada domingo. Em 1910, o Atlético Clube de Madrid entrava em uma nova década com mais confiança e maturidade. Já não era apenas uma filial simbólica do Atlético de Bilbao, era um clube em funcionamento ativo, com diretoria própria, jogadores dedicados e uma crescente base de torcedores na capital espanhola. A participação no Campeonato Regional Centro se mantinha como principal compromisso esportivo, enfrentando rivais como o Madrid FC e o Sociedade Gimnástica. Esses jogos, agora mais organizados, começavam a atrair público e cobertura da imprensa esportiva madrilenha, dando visibilidade ao jovem clube. Nesse ano, o Atlético de Madrid começou a se estruturar melhor fora de campo. Os dirigentes criaram novas regras internas, definiram funções administrativas e começaram a registrar seus sócios de forma mais formalizada. A gestão deixava de ser improvisada e se aproximava, pouco a pouco, de um modelo profissional. Em paralelo, os debates sobre a autonomia total do clube se intensificaram. Os sócios mais influentes, principalmente os madrilenhos, defendiam com mais firmeza que era hora de romper o vínculo com Bilbao e construir uma identidade inteiramente madrilenha, uma ideia que já não parecia ousada, mas necessária. Embora a separação oficial ainda não tivesse ocorrido, 1910 foi o ano em que o sentimento de independência se tornou irreversível. O Atlético de Madrid estava pronto para caminhar com as próprias pernas. Enquanto isso, nas arquibancadas e nos campos de terra, a torcida começava a formar um vínculo emocional com o clube que transcendia o futebol. Era o nascimento de uma paixão que, com o tempo, ganharia o mundo. Em 1911, o Atlético Clube de Madrid deu um passo simbólico e profundo na construção de sua identidade. Foi nesse ano que o clube adotou, pela primeira vez, as camisas listradas em vermelho e branco, que se tornariam eternas. Até então, o clube jogava com uniformes azul e branco, em homenagem ao Atlético de Bilbao. Mas, com a mudança de fornecedor e a popularidade das listras vermelhas e brancas, usadas também pelo Southampton, da Inglaterra, o clube adotou as novas cores, que simbolizariam uma ruptura visual e emocional com o passado. A lenda conta que Juan Elorduy, um estudante basco e dirigente ligado ao clube, trouxe os uniformes vermelhos e brancos da Inglaterra, por serem mais baratos e disponíveis. Ele comprou para o Bilbao e para o time madrilenho, iniciando assim a transformação da identidade visual dos dois clubes irmãos. Dentro de campo, o clube seguia firme no Campeonato Regional Centro, competindo com seriedade e ganhando prestígio. Ainda sem jogadores profissionais, o Atlético de Madrid contava com atletas amadores, disciplinados e apaixonados, que mantinham viva a alma do clube. Fora das quatro linhas, o debate sobre a independência total ganhava força. A adoção das novas cores foi vista por muitos como um gesto silencioso de autonomia, uma afirmação de que o clube estava pronto para deixar de ser apenas uma filial, e se tornar protagonista. 1911 foi o ano em que o Atlético de Madrid começou a se ver como Atlético, com voz própria, identidade própria e um futuro que já batia à porta. O ano de 1912 foi mais um passo firme na evolução do Atlético Clube de Madrid, que já deixava de ser apenas uma promessa para se tornar uma realidade consolidada no cenário esportivo da capital espanhola. Uma das conquistas mais marcantes daquele ano foi a inauguração do primeiro campo de futebol próprio do clube, o campo de La Calle O'Donnell. Localizado em pleno coração de Madrid, o novo campo oferecia melhores condições para treinos e partidas, representando um salto na estrutura física do clube. Até então, o time utilizava campos improvisados, como o Tiro del Pichón, mas com O'Donnell, o clube finalmente tinha uma casa para chamar de sua, um símbolo claro de amadurecimento e independência em construção. Dentro de campo, o Atlético seguia disputando o Campeonato Regional Centro, enfrentando clubes tradicionais da cidade. Embora os títulos ainda não tivessem chegado, o time apresentava um futebol cada vez mais competitivo, ganhando o respeito dos adversários e fidelidade dos torcedores. Mas 1912 foi mais do que apenas estrutura. Foi também o ano em que o clube começou a consolidar sua identidade emocional. O vermelho e branco das camisas já fazia parte da alma colchonera, e a torcida, ainda pequena, mas fiel, começava a enxergar no Atlético de Madrid algo que ia além do futebol, um clube que representava o esforço, a garra e a superação.
A independência jurídica ainda não havia se concretizado, mas o clube já pensava, agia e se movia como um time autêntico de Madrid. 1912 foi o ano em que o Atlético deixou de apenas sonhar com um futuro grande, e começou, de fato, a construí-lo com as próprias mãos.